Fala pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí. Já manda um oi aí. Elaine, Vit. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. Vamos falar sobre Teca. Eu convidei um parceiro aqui que eu conheço já há algum tempo para falar sobre esse assunto com a gente, que é o Joilson. Vamos esperar alguns segundos aí para esperar para o pessoal poder entrar. E a gente já começa o bate-papo aqui, beleza? Seja bem-vinda, Paty, Amanda, Aurinha, vamos entrando, Elaine. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que tá? Escreve aí pra mim. Boa noite, Braga. Então tá beleza. Aí o Joilson já entrou. Beleza, a Amanda falou que tá tudo certo, então eu vou chamar o Joilson aqui. Já chamei, Joilson, só aceitar. Boa noite. E aí, Joilson, como é que vai, E cara? aí, tudo jóia? Vou só afastar um pouco o celular aqui. Acho que tá dando um retorno aí. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, e você, como é que tá? Tô bem, cara, graças a Deus, tá tudo bem. Será que é o seu ou é o meu que tá dando retorno? Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Pra você tá não dando alguma coisa aí no som? Não, tá bom, pra mim tá bom. Pra mim aqui Então tá vê dando um se. retorno. É, vê se tem algum fonezinho aí. Pera aí um pouquinho. Enquanto o Joilson se prepara, pessoal, vou explicar pra vocês aqui rapidinho o que motivou essa live, né? Da gente fazer esse bate-papo aqui. Eu, eu fiz aquela pergunta, né, que eu faço toda semana aqui no Instagram. E uma das perguntas esses dias foi sobre a Teca, né? E é uma pergunta que afirmava o tempo de rotação dela, que seria de 7 anos. E eu tive uma surpresa porque eu achei que era uma pergunta muito fácil. Eu pensei que pelo menos 80, 90% das pessoas iriam acertar. E acabou que quase metade das pessoas não conseguiram acertar essa questão. Né? Que ela afirmava que a Teca tinha um ciclo de 7 anos. Né? E a gente sabe que isso não é verdade. Então, eu conheço o Joilson e ele trabalha, né, com essa cultura. Ele vai poder conversar e tirar as nossas dúvidas sobre essa cultura. E Tá assim, me ouvindo mesmo aí? que... Tô te ouvindo bem. Ah, beleza, E pode mesmo continuar. que você... Beleza. Mesmo que você não trabalhe diretamente com essa cultura ou no estado que você esteja trabalhando, né, ou estudando, se você ainda está na faculdade, mesmo que você não trabalhe com a Teca, a gente vai acabar falando sobre outras coisas, né? A gente vai falar sobre desbaste, a gente vai falar o que é desrama, o porquê que ela tem que ser feita, a gente vai falar um pouco sobre ciclo de corte e como que funciona isso. Então, assim, o que vocês vão ouvir do Joilson, ele também, isso pode se aplicar, né, de alguma forma, os conceitos, né, principais, eles podem acabar se aplicando para as outras culturas também. Tá? Então, Joilson, eu queria começar assim perguntando para você é, qual que foi o motivo, né, de eu ter te chamado aqui. Eu sei que você trabalha com Teca, mas eu gostaria que você explicasse isso para o pessoal. Né? Você tem uma certa autoridade para falar sobre esse assunto porque você já trabalha há alguns anos com essa cultura, certo? Então, assim, eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho para o pessoal um pouco sobre isso.
Certo. Primeiro aí, obrigado, Marcos, pelo convite. Estou honrado de estar aqui. Mas então, eu, né, sou engenheiro florestal. Eu formei pela UFMT em 2006. E desde antes de me formar, eu já tinha tido algumas experiências com Teca, né? Eu fui bolsista, projetos de pesquisa. Aqui no Mato Grosso, diferente de outros, a Teca já tem aí 70. Então eu tive a oportunidade desde a época da faculdade já aprender um pouco sobre isso. Né? E aí eu formei em 2006. Desde que eu me formei, desde então eu já trabalho em florestamento de teca. Né? Então a gente já está em 2020, já tem 14 anos. Eu ainda assim ainda não considero mais entendido do assunto, né? Agradeço aí como autoridade, mas a gente sempre sabe que não tem muito para aprender. Então, assim, na empresa que eu trabalho é uma empresa do Estado. Os plantios foram plantados em 99. Então, é um plantio de teca que já tem aí mais de 20 anos de idade. Então, a gente já tem aí uma coisa boa com esse mercado. Então, eu acredito que é sido por isso que você chamou. Que a gente possa compartilhar. É a Teca do Brasil. Teca do Brasil, beleza. Muito bom. Então é isso. Então essa empresa que você trabalha, ela já trabalha com teca, os plantios aí já tem 20, 21 anos, né? Então já estão chegando na idade de corte, começando a chegar, né? Mais ou menos isso. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, para quem não sabe o que é teca, como que você resumiria de uma forma bem simples assim, as principais características dessa árvore? Bom, vamos lá. A teca, para quem não conhece, é uma espécie nativa da Ásia. Da região ali da Índia, Vietnã, florestas naturais, no mundo estão principalmente naquela região. E assim, em relação, por exemplo, àquele mercado de a Índia, a gente sabe que é um dos países mais populosos do mundo. Ele já tem essa cultura de utilizar teca. Né? E também por conta das características da madeira, ela é muito bem aceita em outras regiões do mundo todo, né? Ela tem uma boa questão estética, uma boa questão estrutural e mecânica. Então a madeira em si é muito bem aceita pelo mercado. Né? Só que aí também, por exemplo, o que acontece? Uma característica daquela região onde ela é nativa. Lá na Índia, eles têm duas estações do ano bem definidas. Que é o verão chuvoso e o inverno seco. Tem essas duas estações do ano bem definidas. Por coincidência, é a mesma tipo de característica do nosso clima aqui do Mato Grosso. Nós temos essas estações do ano bem definidas, o verão chuvoso e o inverno, seco. Então, por isso que aqui no Brasil, o Mato Grosso foi um local em que a teca se desenvolveu bem. Né? Até mais do que em outras regiões, por conta dessa característica que o Mato Grosso possui, a teca se deu certo aqui no Mato Grosso. Né? Então, assim, em relação, por exemplo, à espécie, ela é uma madeira que como ela vem dessa região, tem ali as duas estações do ano bem definidas, faz com que tenha os anéis de crescimento bem definidos. Isso, né, confere, além de ter estética de madeira, tem também toda uma questão estrutural e mecânica que é favorecida por conta disso. Então, é uma madeira que ela tem um albuço bonitos e bem estruturado, entendeu? De maneira geral, a teca ela tem essas características. Também, por exemplo, uma característica marcante da espécie é que é uma espécie caducifólia.
Se você, não sei se você já viu, né? Mas você deve ter visto, talvez, mas enfim, se você for num plantio de teca no período chuvoso, ele vai estar enfolhadinho e bonitinho. Mas naquele mesmo plantio, se você for lá nos meses de julho, agosto, ele vai estar todo sem folha. Sem folha. Se folha, nesse período do ano, ela seca e cai todas as folhas para evitar a perda de umidade excessiva. E aí também por conta dessa característica que ela faz com que tenha ali os anéis de crescimento bem definidos da madeira. Entendi. Entendeu? Então, assim, a teca ela reúne todas essas características de estética, essas características estruturais, mecânicas. Ela também, naturalmente, ela tem boa resistência a ataques de pragas e fungos, né? Uma árvore de teca sadia é muito difícil acontecer um ataque por coleobrota ou qualquer tipo, né? Então, tudo isso faz com que ela tenha essa boa aceitação no mercado, não só pela parte estética, mas também por conta dessa questão estrutural dela, entendeu? Certo. Então, no Brasil, você falou que ela é cultivada no Mato Grosso e tem alguns outros estados também, né, que cultivam a teca. O Acre, Rondônia, se eu não me engano, né? Tem mais algum? Principalmente Mato Grosso, Pará, Acre e Rondônia. O pessoal está comentando que está dando um retorno. Tá, eu vou ver se eu consigo um fone aqui. Pega um fone para mim, fazendo um favor, Vic. Mas beleza, cara. Então, assim, uma das perguntas que eu coloquei lá também foram duas. A primeira foi uma rotação de 7 anos que o pessoal errou. E a segunda foi um uso para alimentação, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o produto principal da teca, então, não é algum tipo de segurança alimentar, alguma coisa que é de folha ou fruto, né? O produto principal da teca é a madeira. Ela tem uma madeira valiosa. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Por que a madeira da teca ela é considerada valiosa e quem são os principais compradores dessa madeira? Ela fica no Brasil, ela vai para fora? Como que funciona isso? Assim, primeiramente, a própria madeira, de maneira geral, a gente sabe que a madeira é um tipo de produto que vai estar sempre em alta no mercado. A gente, na nossa casa, quem está nos assistindo, se a gente olhar ao redor, vai ter muita coisa de madeira. Porque a madeira vai estar sempre presente no nosso dia a dia. Já no caso da teca, ela é aquilo que eu te falei, né? Ela reúne essas características estética, durabilidade, né? Boa resistência física e mecânica. Ela não é uma madeira muito pesada comparada com outras que são mais densas, né? Que mais? Então, por exemplo, a teca, outra coisa que eu falei também, ela tem uma boa resistência às intempéries. E isso é uma coisa difícil de se encontrar por aí. Ela tem além de tudo isso que eu falei, ela é muito boa para fazer, por exemplo, embarcações, móveis externos, ou seja, peças que vão ficar expostas ao sol e chuva. Por isso que a madeira em si, como ela reúne todas as características, ela tem todo esse poder de mercado. Entendi. Quando você faz uma pesquisa sobre teca na internet, você vê que a primeira coisa que aparece são fotos de barcos, né? Aqueles iates com aquele piso de madeira. Então, eu acho que é isso que você está falando, né? Uma madeira que ela é resistente, né? Ao sol, à chuva, né? E a maresia, esse tipo de coisa. E mesmo assim, ainda é uma madeira que não é tão pesada, né? Então, ela vai muito bem para esse tipo de uso, né? Embarcação, para móveis mais refinados, assim, porque ela não é tão pesada, né? Pelo que você falou. E também ela é muito bonita esteticamente, né? Eu acho que é isso que faz ela ter tanto O valor pessoal no mercado. comentou aqui. O pessoal está comentando que para você testar, você usar o fone, você conseguiu aí? Cara, eu tô sem fone aqui agora. Eu preciso pegar um fone lá. Eu já pedi para minha filha pegar um fone.
Talvez ela... Paciência aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. É que pro Marcos não tá dando retorno, mas aqui pra mim tá, e eu acho que o pessoal tá ouvindo também. Então, assim, e o plantio? Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que ele é feito, né? O espaçamento, ele é muito semelhante ao como é feito o eucalipto e pinos, ou ele tem alguma coisa muito específica, muito particular? Assim, eu não diria específico, não necessariamente para técnica, tá? Por exemplo, eu vejo assim, como pela minha experiência, né, de florestal, no campo, a gente percebe, por exemplo, que o espaçamento ele vai estar diretamente relacionado à finalidade daquele plantio. Certo. Independente se for a teca, se for outras culturas, por exemplo, a teca muitas vezes ela é plantada num espaçamento tal que permita que as árvores tenham ali uma boa luminosidade e ao mesmo tempo, como ela é uma espécie de distrito longo, ela vai sofrer desbastes. Uhum. Entendeu? Por exemplo, no nosso caso, lá na Teca do Brasil, a maior parte do plantio foi plantado no espaçamento 3x3. Né? Quer arrumar aí? Quanto? Pronto, acho que foi. Só me confirma se você está me ouvindo bem. Eu estou te ouvindo. E você está me Então, ouvindo? beleza. Tô te ouvindo. E agora eu estou te ouvindo sem o retorno. Era isso mesmo. Que bom. Vai lá, mete brasa. Tem um chiadinho no fundo. Aí já mandaram um joinha ali. Você está me ouvindo, né? Pode continuar. Onde que eu parei? Ah, tá. Então, no nosso caso, por exemplo, a nossa teca lá, a maior parte do plantio foi plantado no espaçamento 3x3. Né? 3x3. Isso, 3x3 dá um total de 1.111 árvores por hectare. Uhum. Então, depois de aproximadamente 3, 4 anos, a gente realizou um primeiro desbaste com uma intensidade de aproximadamente 40%. Então, aqueles 1.111 árvores caiu para 666, mais ou menos. Tá, deixa eu só te interromper, porque essa foi uma das perguntas. Teve o Jobert, teve a Tamires, que também perguntou lá na caixinha. Certo. E eles perguntaram sobre essa questão do desbaste da desrama, né? Então, você falou que é feito um plantio de 3x3, né? Uhum. E depois de 3, 4 anos, vocês foram lá e cortaram 40% das árvores. Né? Isso. Explica para quem não conhece muito bem por que é feito isso, né? Por que você não espera todas as árvores crescerem até o final e só corta lá no final? Tá, vamos entender o seguinte, né? No nosso caso aqui, daí eu vou tentando falar das possíveis variações, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá nesse início de plantio 1.111 árvores por hectare. Com essa quantidade de árvores, a empresa ela vai ter ali um custo, né, digamos, alto, né? E como no nosso caso, naquela época ainda não tinha plantios clonais de teca, até então todo o estado, qualquer plantio que tinha naquela época era tudo por semente, né? E foi o nosso caso. Então a gente tinha que, ao longo do tempo, ir selecionando quais eram as melhores. Por isso que não dava para deixar todas as 1.111 árvores crescer, porque a gente tinha que ir selecionando. Tá? Então, como que a gente fazia essa seleção? Através de desbaste. Se tinha lá 1.111 árvores por hectare, quando o plantio estava lá com 4 anos de idade, né, a gente tirou 400 e poucas árvores. Ainda eram árvores jovens, tinham pouco valor de mercado, mas esse primeiro desbaste ele tem a finalidade principal de fazer com que as que fiquem lá no campo tenham espaço para crescer. Então, quando a gente, nesses primeiros anos, nesses primeiros desbastes, quando a gente faz uma relação custo-benefício, pode-se dizer que ainda está negativo, né? Tem muita árvore, né? O custo para explorar é alto, porque são muitas, e como elas ainda estão jovens, o valor de mercado delas é baixo. Pode-se dizer que nesse primeiro desbaste, pode-se dizer que foi tudo vendido como lenha, né? Porque eram árvores ainda finas. Sim. Mas à medida que o tempo vai passando, né? Quando aquelas 666 árvores que ficou, depois de 3, 4 anos, a gente fez um outro desbaste
baixou para 400 árvores. Então, quando tem... Aí ela já tinha menos árvores. No primeiro desbaste, a gente desbastou 400. No segundo desbaste, a gente desbastou 200. Ou seja, a gente teve um custo menor. Só que, como as árvores já estavam já com 8 anos de idade, então elas já valiam mais. Entendeu? Então, o desbaste ele tem essa finalidade de... Ele é um trato silvicultural, porque a gente faz com que as árvores que fiquem lá em pé, elas vão sempre tendo mais espaço para receber mais luz, para absorver nutrientes, vai ter menos competição, vai fazer mais fotossíntese, vai desenvolver mais, e assim por diante. Então, o desbaste é um trato silvicultural, e ao mesmo tempo, ele tem essa função de ir melhorando o caixa da empresa, né? Aquele custo que no começo era alto para pouco retorno, vai ficando um custo cada vez mais baixo para um maior retorno. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo... Então, no caso da empresa de vocês, foi feito o desbaste a cada 4 anos, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Isso aí, por exemplo, isso é uma coisa interessante a se colocar também, porque a gente percebe que um plantio, de maneira geral, ele é muito dinâmico, né? No nosso caso, são 1.700 hectares de teca. Dentro de uma área de 1.700 hectares, é natural você ter uma área que tenha lá um solo melhor, uma outra área que tenha um solo mais fraco, né? Isso é normal dentro de uma área desse tamanho. Então, a gente percebeu também que, ao longo dos anos, teve áreas que a gente sentiu a necessidade de fazer um desbaste antes de completar 4 anos. Teve áreas que a gente falou, não, aqui dá para esperar mais um pouco, porque é uma área de solo um pouco mais fraco, não dá para esperar para as árvores crescerem um pouco mais. Entendeu? Isso no nosso caso, que é um plantio de origem por semente. Se fosse um plantio clonal, hoje em dia, né, até onde eu sei, a maioria dos produtores que estão plantando hoje em dia estão utilizando plantios clonais. Isso foi uma das perguntas que fizeram. A Paulinha e a Tati perguntaram sobre essa questão do melhoramento genético. A gente sabe que isso já é muito comum, né, para outras culturas, para eucalipto, por exemplo. E a teca é aquilo que você falou, né? Ela foi plantada, né, aqui no Mato Grosso, principalmente há 30 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Mas esse plantio foi feito através de sementes, né? E como que está essa questão do melhoramento genético, então? Foi passando o tempo, foi visto que árvores melhores, né, foram identificadas dentro do plantio, e aí começou um trabalho de melhoramento e de clonagem em cima dessas árvores que se sobressaíram, né, e tiveram algumas características que vocês consideram interessantes, né. Então isso já acontece de forma rotineira na cultura da teca, essa questão da clonagem, do melhoramento genético? Sim, pode dizer que hoje isso já está bem mais difundido, entendeu? As primeiras empresas especializadas em clonagem de teca começaram ali no final da década de 90, né, início dos anos 2000. E aí hoje já tem empresas no Mato Grosso especializadas em produção de mudas clonais. É claro que uma muda clonal, em comparação a uma muda seminal, é bem mais cara, né? Digamos que uma muda seminal, ela vai custar aí, um exemplo, 50 centavos, 60 por muda. Já uma muda clonal, ela vai ter um custo aí de 2 a 3 reais por muda. Só que isso compensa porque, primeiro que se você realiza um plantio clonal, você não tem a necessidade de plantar no espaçamento 3x3. Você pode utilizar um espaçamento, por exemplo, 4x4, 4x5, então você vai ter menos árvores, você não precisa comprar a mesma quantidade de mudas. Segundo, que como elas são clonais, elas já têm a finalidade ali de produção, então pode dizer que um plantio clonal, ele notadamente ele vai ter um desenvolvimento maior, entendeu? O custo inicial para a aquisição das mudas pode até ser um pouco maior, mas isso compensa muito ao longo do ciclo, entendeu? Entendi. Então o que você está dizendo é que assim, a muda de semente ela é mais barata, só que a muda clonal ela é às vezes 3, 4 vezes mais cara, mas em compensação você vai ganhar produtividade e vai ganhar também
que você pode plantar menos árvores, né? Menos árvores, então isso acaba compensando os custos, né? E gera um plantio. Exato, sem falar em outras operações também que ficam mais baratas, né? Se tem menos Uhum. árvores, você tem um custo para desbastar depois menor. Se é um plantio clonal, então todo o plantio ele vai ter a mesma base genética. Então você, na hora de fazer um inventário florestal, você faz ele mais rápido, com menos parcelas amostrais. Então o plantio clonal ele tem todos esses ganhos em comparação com o Uhum. plantio seminal, entendeu? Entendi. Perfeito. E a gente falou um pouco sobre o desbaste já, né? Você falou que o objetivo, então, é chegar no final do ciclo com as melhores árvores, com poucas árvores por hectare, né? Que vão ser que vai ser o lucro, na verdade, né? Da pessoa que está produzindo, né? Os Certo. desbastes, eles vão amortizando, né? Todo o investimento ao longo do tempo e o massivo do lucro mesmo, ele fica para o final. E uma das perguntas que mais fizeram aqui foi com relação ao ciclo da teca, né? Eu fiz uma pesquisa quando eu estava na faculdade sobre teca, né? Eu visitei aquela fazenda da UNF e fiz uma pesquisa lá. Eles têm um plantio de teca lá. E na época que eu fiz essa pesquisa, a teca ela tinha um ciclo de corte, né, estimado em 25 anos. Como que está isso hoje, né? Depois aí de uns 10 anos que eu não entro dentro de um plantio de teca, como que está isso? Está 25 anos ainda, ou esse valor já estima-se que já reduziu? Né? Como que está essa questão do ciclo de rotação da teca hoje? Então, assim, sobre o ciclo, num primeiro momento, principalmente quando começou, né, os plantios clonais, eu ali naquele período que começou a ter muito plantio clonal, eu até achei que diminuiria o ciclo, né? Uhum, Não, de 25 anos pode-se dizer agora que vai baixar, por exemplo, para 20, 19, 18, porque o clone, se ele cresce mais rápido, e realmente um plantio clonal, ele tem um ganho de volume bem mais rápido, bem maior do que um plantio seminal, tá? uhum, Só que aí a gente vai, né, vivendo e aprendendo, a gente vai observando a espécie, o mercado e assim por diante. Só que aí entra um outro fator que, por exemplo, se eu for dar uma recomendação de um período de ciclo total aí de teca, eu ainda assim, eu ainda seria, digamos que um pouco conservador nesses 25 anos, porque existe uma outra questão também, que é o entendimento do porquê que a madeira da teca vale, né? Como eu disse, ela tem esse valor elevado por conta da qualidade física e estrutural da madeira. E o que confere esse valor físico e estrutural da madeira é principalmente o cerne, né? Quando a uhum, gente vê lá a tora de teca, tem lá a parte externa ali da tora, que é o alburno, o brancal, e tem a parte mais do centro, que é o cerne. Tá? O que dá valor mesmo para madeira de teca é o cerne. E para que se tenha uma boa quantidade de cerne, não tem como fugir da questão do tempo, né? O clone, por mais que ele tenha mais volume, suponha um exemplo, né, uma árvore de teca seminal com 15 anos de idade e uma árvore de teca clonal com os mesmos 15 anos de idade, né? O clone ele vai ter mais volume, vai ser uma árvore mais grossa, mais alta, mas se a gente cortar as árvores ali, provavelmente o clone ele não vai ter tanto cerne a mais assim, entendeu? E o que dá valor para a madeira da teca é o cerne vem com o tempo, entendeu? uhum. Então, quando a gente olha essa questão aí do ciclo, dá para se dizer assim que o clone ele vai ter, né, essas vantagens de crescimento maior, mais acelerado, mas ainda assim eu acredito que ele vai ter um potencial máximo de mercado depois dos 20 anos, entendeu? Eu não diria Uhum. que, não, ficou o ciclo mais curto, entendeu? Então a recomendação ainda assim para, né, para não errar seria ainda mais ou menos 25 anos ainda. É isso, eu diria que sim, entendeu? Uhum. Para se ter essa certeza de uma tora com cerne bem desenvolvido, eu acredito que seria isso. Inclusive,
eu já vi casos em que, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de ir num congresso internacional de madeira e tudo mais. Mas eu já vi relatos do pessoal falando assim, dos expositores de madeira, de teca, no caso, né? Aquela exposição de madeira, aí tá o pessoal lá com vários blocos de mostruário, né, de teca, com cerne, brancal, em que aqueles blocos lá tinham valor por exemplo, $500 o metro cúbico. Aí tinha um outro expositor que estava com os blocos até com dimensões menores, os blocos mais, digamos, mais finos, só que puro cerne. Aqueles blocos mais finos de puro cerne valiam 3 vezes mais, simplesmente porque eles eram só cerne, entendeu? Uhum. Então, Entendi. no caso da teca, vai ser o cerne mesmo, ele que é o filé E a mignon da gente madeira. a gente já tem plantios que chegaram até os 25 anos, que já chegaram no corte final, assim, ou ainda estamos nessa fase ainda? Você fala aqui no Mato Grosso? No Brasil, de uma forma geral, já tem algum plantio que chegou aos 25 anos? Ah, sim, sim. Os primeiros plantios de teca no Mato Grosso começaram pela plantios comerciais, né? Foram pela Cáceres Florestal, se não me engano, na década de 70, entendeu? Uhum. Então, desses plantios mais antigos que se tem notícia, muitos já chegaram a essa fase de corte final, né? De lá para cá tem vários outros empreendimentos, plantios de teca que já chegaram a essa fase de corte raso, sim, entendeu? Entendi. Beleza. Até assim, o pessoal que às vezes olha de fora está acostumado com eucalipto, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, algumas devem ser do sul ou do sudeste, nordeste também, deve achar estranho, né? Falar de uma cultura que leva 25 anos, mas isso, assim, é considerado muito bom, né? O clima do Brasil e a possibilidade que a gente tem aqui de condição de solo, que a Teca conseguiu encontrar aqui no centro-oeste e no norte do Brasil, em comparação com a origem dela e com outros países, esses 25 anos são considerados, né, um tempo rápido, né, para essa cultura. A gente tem, pelo menos, conhecimento que eu tenho é de que lá fora os ciclos de teca, para você chegar no corte final, são muito mais longos do que 25 anos, né? O que eu ouço falar às vezes é de lugares que chega a 40, né, 35, 40, né, mas comparado aqui com o nosso eucalipto, né, realmente é uma mudança de cultura, de paradigma aqui para nós no Brasil, né? Porque uma coisa é a pessoa já está acostumada lá, a gente ouve falar que quando as pessoas têm conhecimento de que o eucalipto ele tem um ciclo de 7 anos, muita gente acha muito tempo, né? Que dirá dizer para a pessoa, ó, a teca é 25 anos. Aí a pessoa se assusta, mas tem as suas vantagens, né? É um ciclo que é mais duradouro, ele tem uma rentabilidade maior, então é outra cultura, outro estilo, né? Por assim dizer. Uhum. Daria para dizer que, por exemplo, se a gente plantar, se fosse fazer um comparativo, né? De plantar o eucalipto a cada 7 anos e deixar um plantio de teca, né? Com 25 anos, se você for olhar proporcionalmente as duas áreas, daria para dizer que a teca vai render mais do que o eucalipto? Você acha que é possível fazer essa comparação? Se a gente for considerar que a maioria do eucalipto, ele muitas vezes comercializado como biomassa, como lenha, eu diria que sim, entendeu? Porque se o eucalipto ele é comercializado lá como biomassa, a teca, nos primeiros desbates, como eu disse, ela é vendida também como biomassa. Então, se for comparar só esses dois parâmetros, vai estar até então empatado. Só que à medida que o tempo vai passando, a teca ela também ganha mercado para exportação, né? Então, já é outro mercado, outro valor. Então, com certeza, a teca ela vai superar aí o ganho financeiro do eucalipto, entendeu? Ela vai se sobressair, sim. Entendi. Antes da gente entrar nessa parte de valores e que o pessoal também perguntou bastante sobre por quanto que ela é vendida, quem que compra, esse tipo de coisa, eu queria entrar antes na questão da desrama, né? A desrama,
mesmo para quem não tem tanto interesse na teca, não, como eu falei no início, no seu estado não tem, ou pode ser que você não tenha muita afinidade com essa cultura, mas a gente está trazendo aqui alguns conceitos que eles podem ser cobrados para outras culturas e os conceitos são os mesmos, né? Então a gente falou aqui o que é desbaste, isso pode ser aplicado a qualquer cultura, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a desrama, como que ela funciona no plantio da teca, né, de quanto em quanto tempo vocês fazem a desrama na teca, e por que a desrama é feita, qual que é a finalidade dela na teca. Tá, então vamos lá, né? A desrama, né, partindo do começo, para quem não sabe, a desrama é, se você tem a árvore lá, é você desramar, tirar os galhos laterais, né? E no caso da teca, isso é uma atividade fundamental também, tá? Porque se a teca ela tem lá o fuste, né, o tronco dela principal, né, é natural que ela muitas vezes ela vai emitindo galhos laterais. Esses galhos laterais eles vão ter as suas folhas, né, que vai crescer, vai engrossar. Mas o que vai dar valor mesmo à madeira é que ela tenha um fuste o mais cilíndrico possível e com maior volume. Para que ele seja o mais cilíndrico possível, é necessário tirar esses galhos e fazer a desrama, entendeu? Então, a desrama é isso, é essa retirada ali dos ramos e galhos laterais. Aí, na grande maioria das vezes, é feito manualmente, né, com os operadores ali, com serras específicas para isso, que vão tirando esses galhos. Né? Então, assim, você perguntou, por exemplo, a cada quanto tempo? Em média, se você desrama uma árvore agora, pode-se dizer que, vamos por daqui 2 anos, ela já vai estar com um galho considerável, que já é importante você fazer desrama novamente. Né? De um ano para o outro, dificilmente você vai fazer a desrama na mesma árvore. Mas a cada 2, 3 anos é bom ir verificando para ver se tem essa necessidade. Tá? E também outra consideração da desrama é a altura em que ela é feita. Né? Normalmente, como é uma operação feita manualmente, normalmente se faz a desrama até 7 metros de altura, até no máximo 8. Até essa altura, primeiro porque é a altura em que o operador que ele vai estar com a serra e com aquele bastão, né, comprido, é a altura em que ele alcança fazer a desrama, né, até uns 7, 8 metros de altura. Tá? E segundo também, porque aí entra a questão do valor da madeira dos 8 metros para cima, né? A parte mais valiosa da madeira da teca é a parte mais grossa, que vai ser ali a parte desde a base da árvore, mas à medida que a árvore vai subindo, ela vai perdendo ali o diâmetro. Né? Se o pessoal fizer muitas vezes a desrama acima de 8 metros, já começa a ficar custoso, porque não é uma atividade tão ergonômica para o operador, ou eu já vi algumas empresas fazendo alguns maquinários assim, que eles vão lá com um trator, um caminhão, alguma coisa adaptada para fazer a desrama acima dessa altura, mas aí tem que se fazer um cálculo do custo-benefício, entendeu? Porque acima de 8 metros a desrama fica mais custosa, mais onerosa, e vai estar sendo feito numa parte da madeira que vale menos por ser mais fina, entendeu? Entendi. Mas que precisa ser feito, precisa. Até os 7 metros, no mínimo, é necessário fazer. E o que acontece se não for feita a desrama, por exemplo? Na prática, assim. Se você deixa lá e não faz. Porque eu já vi relatos também, né? Que estão alguns plantios que são abandonados, aí os caras deixam lá e a desrama não é feita. Quando você corta uma árvore que não foi feita a desrama, Se não faz. O que acontece com essa madeira? O que pode ser que ela continue sadia, né? Não que ela vai ficar doente, nada do tipo. Mas se não for feita a desrama, aqueles galhos laterais, eles vão, né, ter lá as suas folhas, que vai fazer fotossíntese, o galho em si ele vai crescer mais, só que ele vai como que impedir do tronco principal ganhar volume. Então, em vez do tronco principal ganhar volume, vai ser os galhos que vão ganhar volume. Entendeu? Então, a desrama ela tem essa finalidade desse trato silvicultural para que
A parte da copa, sim, essa sim, faça ali a fotossíntese, a absorção de nutrientes e tudo mais, para que o tronco principal ganhe volume, né? E que ele fique sempre o mais cilíndrico possível, para que aí a madeira tenha todo o valor que seja aceitável no mercado, entendeu? E se aquele galho morrer também, pode ser que tenha algum tipo de dano na madeira, né? De Exato. Tem essa algum também. nó que fica e acaba Se perdendo ele valor for, também, né? se ele for um galho, digamos, sadio, menos mal, mas se aquele galho quebra, ele passa a ser ali uma porta de entrada para um patógeno, um fungo, alguma coisa que vai prejudicar a madeira, entendeu? Então, por isso que é importante. Quando a desrama é feita ali no período correto, aquele, né, tem lá o tronco. Aí onde é feita a desrama, aquela abertura ali, ela vai cicatrizar, vai fechar, e até mesmo essa cicatrização e fechamento, na hora que for processar a madeira, a tora, aquele lugar ali ele vai ter um desenho diferenciado, especial, que fica até bonito, entendeu? Mas desde que aquele galho esteja sadio e a desrama tenha sido feita corretamente. Entendi. E a área plantada no Brasil, ela tem crescido? Ela está estagnada? Como que é isso? Eu lembro que o último dado que eu tenho na minha cabeça era de 50 e poucos mil hectares. Já está muito acima disso? Como que é? Tá acima disso. Mas esses 50 mil, você viu no Brasil ou aqui no Mato Grosso? Provavelmente era no Mato Grosso. Então, porque até onde eu sei, tem um último levantamento que foi feito aqui no estado, se eu não me engano foi em 2013, e aí deu mais ou menos esses 50 mil hectares aqui no Mato Grosso, né? Mas é claro que se a gente for considerar de 2013 para cá, né, tem outros plantios que muitas vezes não foram catalogados. Até onde eu sei, o estado do Pará, ele é um grande produtor também de teca, né? O Rondônia e Acre também. Então, assim, eu não sei especificar quanto de teca plantada tem nos outros estados, né? Mas eu tenho certeza que a área tem crescido anualmente também. Então as empresas continuam investindo e expandindo os plantios no Mato Grosso e nos estados vizinhos aqui, Pará, Rondônia, Acre, tá havendo aumento no plantio. Ao longo dos anos, sim. Cara, e assim, uma curiosidade, a madeira fica lá e tal, 25 anos, e ela se torna uma madeira muito valiosa, né? E essa madeira, ela fica no Brasil ou ela vai para fora? Ou fica meio a meio, fica uma parte aqui, outra parte vai para fora? E quem que costuma comprar essa madeira? Quem que é o principal comprador dessa madeira? Assim, por ser uma madeira valiosa, por assim dizer, compensa para o produtor exportar. Compensa mais do que vender aqui no Brasil, né? Até porque a exportação, as transações normalmente são feitas em dólar, né? E ainda mais com a cotação do dólar do jeito que está, o produtor ele vai optar por exportar, né? Mas é claro que tem parte da madeira que é vendida aqui no Brasil, né? Dá para se dizer assim, que o que o pessoal, na maioria das vezes, não consegue exportar, eles vendem aqui para o mercado interno, né? E assim, essa parte da exportação, quanto mais velha a madeira, ela tem uma melhor aceitação no mercado europeu, né? Já a parte da madeira, por exemplo, a teca, que ela já ganha mercado para exportação, mas ela ainda não é madeira de corte final, ela ainda, digamos, ainda não é aquele filé mignon, né, lá dos corte raso. Essa tem ido bastante para a Ásia, né, para a Índia, Vietnã, que são as regiões onde ela é originária, e lá nessas regiões a população, de maneira geral, ele já tem uma cultura de utilizar a teca. Por exemplo, lá na Índia, eu nunca fui lá, mas eu sempre ouvi falar também que o pessoal exporta muito para a Índia, porque lá o pessoal da Índia faz parte da cultura deles fazer portal, batente de janela de teca. Para eles é como se fosse um
um sinal de sorte, alguma coisa do tipo. Então, se eles já têm essa cultura, e aí se a gente adicionar aí o fato que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, então tem um mercado garantido para lá, né? Adiciona isso ao fato de que a teca é originária de lá, só que lá os plantios naturais estão cada vez mais escassos. Então eles têm que buscar essa madeira de outro lugar. E aí que a gente entra, entendeu? Entendi. Não só plantios de teca aqui no Brasil, mas, por exemplo, na região da América Central também tem bastante plantio de teca, na Costa Rica, por exemplo. A Costa Rica também é uma produtora de teca, né? Tem plantio de teca também na África, então tem todo esse mercado produtor que abastece aí esse mercado consumidor, não só na Ásia, como também na Europa. Entendi. E olhando por um outro ponto de vista, o brasileiro ele tem uma dificuldade de investir a longo prazo, né? Então, quando você fala em 7 anos, o cara já fica meio assustado. 25, então, é complicadíssimo. Mas o europeu ele já tem essa cultura de investimento, né? Então, assim, tem muita gente, né? Tem muitos grupos e fundos de pensão e investidores estrangeiros que têm a opção de fazer o investimento no Brasil, né? E um dos investimentos de alguns fundos estrangeiros aqui no Brasil são em plantios de teca, né? A empresa que você trabalha tem algum tipo de relacionamento com esses fundos ou não? Não, não. No nosso caso, não. No nosso caso foi tudo com investimento próprio mesmo. A empresa tem os seus sócios, né? Aí entre os sócios tem os que são ali os, digamos, mais a parte operacional, aí tem os sócios que fazem os aportes financeiros, mas no nosso caso não foi com né, esse tipo de recurso, né? E aí, por exemplo, é interessante você falar sobre essa questão também da cultura do brasileiro, né? Realmente, o brasileiro, ele tem uma cultura, digamos, mais imediatista, né? Ele querer investir, mas ele muitas vezes ele quer o retorno no máximo daqui a um ano, né? De repente, assim, uma forma de convencer as pessoas aqui no Brasil sejam os projetos que você tem de projetos silvopastoris, né? Que é na mesma área o produtor conseguir conciliar ali o gado ou a agricultura, né? Com o plantio de teca, né? Dessa forma ele vai ter a renda anual, seja com gado, seja com alguma cultura agrícola, e aí à medida que o tempo vai passando, ele vai ter ali, digamos, a poupança dele com a teca. É um ótimo investimento também. Entendi. Então, se cair na prova de um dos concurseiros que estão assistindo a gente aqui, se a teca ela pode ser usada em sistemas agroflorestais, é possível, então, é indicado. Sim, como toda cultura, ela vai ter as especificidades técnicas dela lá, né? O espaçamento mais adequado para um sistema silvopastoril, as práticas mais adequadas para conciliar ali a teca com a cultura que esteja sendo implantada, mas é possível sim, sem problema nenhum. Legal. E assim, tem pessoal que é do sul, do sudeste, por exemplo. Eles têm algum tipo de esperança em cultivar teca lá? Ou você acha que não tem? E por que não tem como cultivar teca nesses lugares? Eu não tenho conhecimento de plantios de teca, por exemplo, na região sul, não que eu saiba, entendeu? Eu já ouvi falar de plantios de teca, por exemplo, em Minas Gerais, né? Mas eu também não sei se está bem desenvolvido. Mas, por exemplo, dá para partir dessa premissa de que a teca ela requer essas estações do ano bem definidas, um regime pluviométrico anual, digamos ali entre 1.800 a 2.500 milímetros por ano, né? A teca ela exige, de maneira geral, solos profundos, solos com boa fertilidade. Então, assim, se tiver alguma outra região no Brasil que reúna essas características, que são propícias para a teca, né? Por que não? Teria que avaliar tudo isso, né? O rapaz aqui, o Fabrício, está perguntando aqui, para o silvopastoril seria mais interessante o espaçamento
17 por 3 ou 16 por 4. Fabrício, eu diria até aumentar esse espaçamento entre as linhas, tá? Porque a teca, diferente do eucalipto, ela tem um galho que vai mais longe. Então, se você plantar aí a 17 metros entre uma linha e outra, vai chegar ali uma hora que o galho ele vai começar a fazer sombra, ou para o capim, ou para a cultura que você vai estar fazendo, entendeu? Então, no caso da teca, eu diria para um silvopastoril, pelo menos aí uns 25 metros entre uma linha e outra. Nem que nas árvores, na mesma linha, você dá uma apertadinha a mais, mas ela tem essa questão dos galhos aí que precisa ser considerado também. Uhum. Joilson, e com relação ao preço, você tem informações por quanto que a teca ela é comercializada hoje? Você sabe de cabeça esse dado? Como que funciona essa questão do valor de mercado da teca hoje? Assim, como isso varia muito de acordo com a idade, de acordo com a qualidade da madeira, de maneira geral, por exemplo, a teca, vou considerar, não vou entrar no mérito da teca vendida como lenha, né, mas da teca vendida aí como exportação. Nesse caso aí da teca para ser exportada, eu já vi assim, a partir de $100 o metro cúbico, até mesmo teca vendida a $5.000 o metro cúbico, né? E aí o que vai determinar essa variação de preço, o que vai fazer com que ela seja cada vez mais cara. Como eu disse, quanto mais cerne ela tiver, mais valiosa ela é, né? Uma tora, ela tem um valor, mas se for um bloco cerrado, já trabalhado, ele tem outro valor, né? Por exemplo, esse $100 o metro cúbico é uma tora, ainda assim é uma tora que tenha lá um diâmetro, que numa escala de preço seja um diâmetro mais fino, por assim dizer. Mas à medida que vai tendo toras mais grossas, né, eu já vi chegar lá a $600, $700 o metro cúbico da tora. Se você tiver uma serraria para processar essa madeira, aí o bloco cerrado, digamos que ele vai ser a partir de $500 o metro cúbico. Quanto mais cerne ele tiver, mais ele vale. E aí, além da questão da quantidade de cerne, muitas vezes na hora de produzir o bloco, alguns mercados aceitam que uma das faces do bloco tem ali um pedacinho de casca, né? Mas ele vai ter um valor menor. Se for um bloco puro cerne, com as 4 faces sem nenhum defeito, aí o preço dele sobe, entendeu? Então, tudo isso vai agregando valor na madeira. Entendi. Então, assim, partindo de $100, $100, né, o metro cúbico, pode chegar até $5.000 o metro cúbico. Então está explicado porque tem pessoas que aguentam esperar 25 anos para colher o fruto, né? De repente compensa esperar, né? De repente compensa. Tem uma aposentadoriazinha dessa. Né? E para a gente fazer uma conta rápida, assim, no final do ciclo, mais ou menos quantos metros cúbicos de madeira é possível colher de 1 hectare? Como que está essa produtividade hoje? Uhum. Lá atrás, quando o pessoal começou a plantar, tinha-se como se fosse um parâmetro de, no corte raso, ter 150 árvores por hectare, entre 100 a 150 árvores por hectare. E aí, cada uma dessas árvores poder gerar ali entre 1 a 2 metros cúbicos por árvore, entendeu? Então, assim, eu acho que dá para se basear, né? Não que seja uma regra, claro, porque vai ter suas variações, mas dá para se ter um parâmetro aí de, vamos supor, 100 árvores para um plantio que esteja lá no corte final, né? Entre 80 a 150 árvores por hectare, e cada árvore com entre 1 a 2 metros cúbicos para volume de exportação, entendeu? Mais ou menos essa produtividade aí. Então daria para pelo menos uns 150 metros cúbicos por hectare, assim, daria para ter uma média, assim.
Sim, dá para ter esse parâmetro, dá para ter essa base. Entendeu? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Qual o diâmetro mínimo para atender o mercado de exportação? Diâmetro mínimo da tora, hoje que eu tenho conhecimento, é uns 65 de circunferência, que vai dar aí uns 20 e pouquinho de diâmetro. Vai ser daí para mais, entendeu? Uhum. E aí é Vamos, claro que pessoal, se vocês quiserem, pode falar. as perguntas que, algumas anotações que vocês fizeram pela caixinha de perguntas, foi mais ou menos isso. Aí se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, acho que a gente tem mais 4 minutos aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou puxar uma pergunta que ficou para trás aqui, com relação à finalidade, ou seja, o uso dessa madeira influencia no espaçamento. Acho que ela está querendo dizer se o espaçamento, né, ele influencia na finalidade da madeira, né, que vai ser colhida. Eu acho que a gente meio que já respondeu, mas assim, se você não tem espaçamento, você vai ter uma madeira fina, igual eucalipto, que você vai colher para biomassa, né, com 7 anos. E aí, à medida que você vai desbastando e vai tendo menos árvores por hectare, você vai ter menos árvores por hectare, mas árvores mais grossas, igual ele falou, que o diâmetro final aí pode passar de 60 centímetros. Seria isso? De repente, até vi essa pergunta mesmo. Mas assim, o que a pessoa tem que ter em mente é que assim, ela pode até plantar num espaçamento mais adensado, né? Só que aí ela vai ter que fazer um desbaste mais rápido e mais intenso, com uma maior intensidade, né? Ela pode até usar isso aí como uma estratégia para, já no primeiro desbaste, ter uma boa quantidade de volume para ser vendida como lenha, né? Isso é possível, tá? Mas se a gente for considerar que o pessoal que planta teca, eles estão pensando mesmo no máximo de volume por árvore, para que tenha ali uma boa qualidade da madeira no corte final, então é importante considerar isso, né? Pode até plantar numa intensidade maior, mas é necessário aí fazer um desbaste mais frequente. Entendi. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Mais alguém? Até agora não. Perguntas, Não? críticas, ameaças? Cara, queria te mostrar a minha caneca, que está Opa! aqui, que você fez para mim. Pessoal, para quem não Opa, sabe, valeu. O Joilson ele faz essas canecas de teca, porque ele trabalha, né? Ele trabalha com essa madeira e explica um pouquinho. Você pega essa sobra dessa madeira e produz essas canecas, né? Essa caneca aqui, cara, eu vou contar uma coisa para você. Ela fica guardada, porque eu não tenho coragem de usar a caneca, porque eu não quero que ela estrague, entendeu? Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Aí. Eu não Opa! quero que ela estrague, então ela fica guardadinha lá, eu não uso, é como se fosse uma obra de arte, cara. Então essas canecas, elas são feitas de teca, né? Conta um pouquinho sobre isso. No caso, assim, eu comecei a fazer essa história de caneca e foi como que por um mimo meu mesmo, né? Porque lá na empresa lá onde eu trabalho, né, essa questão da exportação, tem muita sobra, né? É natural ali no processo, tem algumas coisas que ficam no campo, sobrando, o pessoal derruba a árvore, aí na hora de exportar eles têm que tirar muitas vezes a parte ali da sapopema, que não é tão aceita pelo mercado, ou então na hora de fazer o bloco cerrado tem os tocos que ficam lá sobrando. Às vezes a empresa consegue vender isso como lenha, mas muitas vezes fica esse material lá sem nenhuma finalidade. Ele vai se recompor ao solo e tudo mais, mas isso ia levar um certo tempo. Então, eu comecei assim, eu fiz uma vez uma primeira caneca de madeira para mim, e aí, para minha surpresa, o pessoal achou legal, perguntou onde que eu tinha comprado, e aí que eu vi, né, falar, bom, por que não, né, vou começar a fazer esse negócio aqui, eu tenho acesso à matéria-prima.
Então, se eu conseguir achar mercado, né, vai ser uma coisa bacana que eu vou fazer. Então, acho que Que já tem legal. mais ou menos uns 2 anos desde que eu comecei essa história. E aí eu tenho feito, né, as canecas, tábuas, tudo com material de aproveitamento. Uhum. E o Massa. pessoal, como você Cara, eu acho falou, que né? nosso tempo acabou, vai cair a qualquer momento aqui. Eu não sei se ainda está com limite de 1 hora essas lives, Não mas acho que sabia, vai não. cair a qualquer momento. Então, antes eu queria te agradecer, muito obrigado. Obrigado ao pessoal aí que participou, que se interessou, que veio, né? Eu queria agradecer muito vocês. E, assim, já foi feito o agradecimento. Então, se cair qualquer coisa, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Joilson, também. E a gente pode continuar olhando as perguntas aqui. Eu vi mais uma. Aí, se cair, o preço inicial de implantação do projeto por hectare. Você sabe quanto que custa para implantar 1 hectare de teca? Mais ou menos? Aí você me apertou, hein? Não sei, já vou falar aqui, não sei. Quanto Não é o sabe. preço inicial? Quanto tempo demora para chegar aos 8 anos? Não, ela corrigiu no final aqui, 8 metros, né? Por exemplo, um plantio clonal, dá para colocar aí com uns 2 anos de idade, até 3 no máximo, ele já chega a esses 8 metros, entendeu? Já um seminal demora aí um pouquinho mais, uns 3 a 4 anos, entendeu? Uhum. O plantio clonal, hoje em dia, que o pessoal tem utilizado muito, já tem se mostrado apto a chegar nesses valores aí de altura já bem rápido, entendeu? Na altura ele chega rápido, né? O problema é aquilo que você falou, ela precisa do cerne, que é o Isso. principal produto da teca, né? O cerne, que vai ser vendido principalmente para exportação, e isso demora, leva tempo, Isso. né? Para que você E tenha aí o você... cerne. Isso aí. Cara, muito bom, muito obrigado pelas informações. Você abordou várias coisas aqui que eu não sabia, e foi bom ter contato novamente com esse tema, né? Eu tenho um carinho por essa árvore, porque eu fui bolsista através de uma pesquisa que eu fiz com essa árvore, coletando folhas, pesando folhas de árvores inteiras para ver quanto de carbono que tinha em cada árvore. Foi sofrido calcular isso, mas a gente fez uma pesquisa bem bacana nessa área de carbono, de quanto de carbono que tem numa árvore, né? Então a gente depenava ela todinha, né? O caule, pesava todo o caule, pesava todas as folhas para saber quanto de carbono que tinha numa árvore de teca. E foi uma pesquisa que a gente fez na época, lá na fazenda da UNF. Uhum. Então eu tenho Pode falar. tenho um carinho por essa árvore aí. E agora o pessoal de fora teve a oportunidade de conhecer mais, né? O pessoal que é de outro estado, que está estudando, ou que está estudando para concurso, ou que ainda está na faculdade, pôde conhecer um pouquinho mais da teca. Quem quiser pesquisar mais, ver como que ela é de pertinho, ver umas fotos e tal, dá uma procurada aí que vale a pena. Beleza? Então, Júlio, isso é isso, cara. Muito obrigado. Eu Pode peguei falar. rapidão aqui. A pessoa tinha falado do custo. Eu lembrei que eu tinha aqui nos meus papéis uma coisa aqui que nem seja só para a gente ter aí uma referência, né? Porque a questão de custo também vai envolver uma série de coisas, né? Mas, por exemplo, eu achei um papel aqui que fala assim, que desde a limpeza, preparo do solo, tratos culturais, aquisições de muda e tudo mais, eu tenho um dado aqui de 30 mil reais por hectare, custo de implantação, né? Só para você ter essa referência, lógico. Mas é claro que dentro de cada caso aí vai ter as suas variações, mas não sei se a pessoa que perguntou ainda está aí, mas espero ter ajudado aí agora com essa informação. Aí você já deve provavelmente incluir limpeza da área, adubação, talvez até uma limpeza pós-plantio, né? Alguma coisa assim. Também um combate à formiga, adubação e tudo mais. Ótimo. Muito obrigado, parceiro. Valeu mesmo pelas dicas, pelos ensinamentos aí. Muito obrigado de verdade. Tá bom? Agradeço. Estou à disposição. Se quiser, pode usar a caneca, viu? Eu sei que não estraga porque ela é muito boa, cara, mas eu tô deixando ela bem guardada aqui.
Não, Falou, um tranquilo, abração. fica a seu critério. Tranquilo. Abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Gente, valeu.